Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre o papel estratégico da área de RI, Relações com Investidores, com Débora Nunes, que é executiva com grande experiência nesse tema. Mas antes de passar a palavra para a Débora se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em company. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, agosto de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 230 horas sobre regulação e mercado de energia, e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Débora, por favor, se apresente e, na sequência, a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Fabiola, tudo bem, querida? É um grande prazer estar aqui com você, participando desse podcast da Rede Energia, que para mim é uma referência de plataforma de ensino. Vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, né, antes da gente entrar no assunto. Eu tenho ali 15 anos de experiência de mercado em relações com investidores, né, já passei aí antes disso por consultorias como Deloitte, e grande parte dessa minha experiência, ela é no mercado de energia, no setor de energia elétrica, né? Então, e aí dentro desses 15 anos de experiência, eu tive a oportunidade de, durante 6 anos, ocupar o cargo de gestão, né? Então, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho da minha percepção do que é relações com investidores, da minha experiência, dividir com vocês aqui essas informações. E vamos lá, né? Vamos começar então. Vamos lá. Estou disponível aí para as suas perguntas, Fabiola. Muito bom. Acho que a primeira coisa que na nossa audiência, Débora, nem todo mundo está próximo do que é relações com investidor, nem todo mundo investe, né? Nem todo mundo conhece esse campo. Então, assim, primeiro, de uma forma bem resumida, o que faz essa área de RI, né? Que é relações com investidor, a gente vai falar aqui RI, né? Que acho que é mais simples, né? Essa área de RI dentro da empresa. Eu acho que, primeiramente, como você até abordou aí no título do assunto, o RI ela tem um papel fundamental estratégico dentro da companhia, né, e que envolve obrigatoriamente a alta administração da empresa. Então, esse profissional que atua nessa área, nesse departamento, tem um perfil multidisciplinar, envolve conhecimentos diversos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e, enfim, atividades de compliance que têm que ser atendidas seguindo as regras da CVM, Bolsa de Valores, que é a B3, envolve principalmente relacionamento com o mercado, então você tem aí os players importantes como buy side, sell side, que são aí os formadores de opinião da empresa, né? E dentro também dessas atividades de compliance, a gente tem aí a divulgação de documentos importantíssimos, de fatos relevantes, comunicados ao mercado, release de resultado, que são as informações trimestrais, explicando, né, o desempenho operacional financeiro da companhia, que é de extrema importância, divulgação das demonstrações financeiras, formulários de referência, que a gente também vai falar um pouquinho mais à frente, mais detalhado, né? E, assim, além dessa interação com o mercado, você tem ali o papel importante do RI dentro da empresa, né? De coleta de informação, uniformização dessas informações financeiras e operacionais para o mercado, que na maior parte das vezes, né, tem a sua divulgação obrigatória, então é importante que essa divulgação seja feita da forma mais clara possível, porque você lida com diferentes públicos, né? O público pessoa física, você tem o analista de mercado que tem maior intimidade já com essas informações, então, enfim, você precisa ser o mais claro possível e didático, né, para todos os públicos envolvidos. Buscar informações adicionais de demanda do mercado, então, corriqueiramente, rotineiramente, a gente recebe demandas diárias desse público e a gente, muitas vezes, quando você não tem essa resposta imediata, você envolve outras áreas, né?
relativas a esses assuntos, e com isso aumenta o nível de transparência, que é sempre um diferencial para a empresa, né? Quando você tem a área de RI atuante e preocupada em ter essa qualidade na formação, no fornecimento dessa informação ao mercado, isso torna a empresa mais benquista no mercado. É um diferencial realmente, fortalece a imagem junto, né, a esses players, aos stakeholders em geral, inclusive não só a potenciais acionistas, aos acionistas atuais da empresa, como todo o público que a empresa atinge, comunidades, enfim, instituições e tudo mais. Então, o RI é responsável por divulgar essas informações importantes, né, com uma atenção analítica, sintetizada, e de forma que chegue ao público de forma homogênea, né, aos seus diferentes públicos. E é importante também colocar que todos devem receber essas informações na mesma hora, sem privilégios, sendo acionista minoritário, no caso, pessoa física ou institucional, independente da sua posição na empresa. Então, assim, sem discriminação ou benefícios, né, digamos assim. Eu acho que, no geral, dando um overview do que faz a área de RI, seria, resumidamente, isso que eu coloquei aqui para você. Legal, Débora. Você falou sobre o acionista pessoa física, né? Eu sou acionista de algumas empresas e fui lá no site de cada uma delas, na área de RI, e coloquei meu e-mail para receber ali o alerta, né, de Sim, comunicação. Então, assim, do ponto de vista de pessoa física, é isso que a gente vê, né? O RI manda e-mail lá, período de é, silêncio, alguma exato. divulgação de um relatório de administração, um fato relevante, né? E aí eu venho uma pergunta para você que é o seguinte: somente as empresas que têm ações negociadas em bolsa precisam ter área de RI estruturada? Como que funciona isso? Porque essas grandes empresas eu sei que elas têm porque eu recebo. Agora, uma empresa que não Uhum. tem ação negociada em bolsa precisa ter essa área de RI também? Não necessariamente, né? A área de RI, ela tem obrigatoriedade em empresas de capital aberto, né, em bolsa, por ser uma exigência da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né, desde a sua criação lá em 1976. Ou seja, a empresa ela precisa ter um diretor de relações com investidores que responda junto à CVM, né, por todo o cumprimento de suas regras e respondendo também legalmente por isso, né. Então, aí, obviamente, com o diretor de relações com investidores, você precisa ter uma área estruturada embaixo desse diretor. Então, muitas vezes você tem o gerente de relações com investidores, ou o coordenador, os analistas, para que você tenha esse trabalho rotineiro da área, né, de divulgação aí, diária de informações necessárias ao mercado, de atendimento a esse mercado, porque a área de RI é a área que está, é a porta aberta ali da empresa para os seus interessados em geral. Então, em empresas de capital aberto, sim, é obrigatório. Mas você tem instituições que também criam essa área, que não necessariamente tem capital aberto em bolsa, com o objetivo de prestar auxílios aos seus investidores, aos seus clientes, como canal de comunicação mesmo. Muitos possuem sites de RI, né, para disponibilizar documentos de interesses de mercado a esses clientes, a esses investidores, e o BNDES, por exemplo, é um exemplo disso. Então, eles usam essa estrutura, né, para atrair potenciais investidores nacionais e estrangeiros que possam trazer capital para o Brasil, viabilizar projetos estruturados, né, pelo banco. E você tem também outros, você tem fundos de investimento, que o fundo de investimento, ele tem que captar os seus clientes, né? Então, muitas vezes, eles disponibilizam essa área para que seja uma porta de comunicação com esse seu cliente, para captar mais clientes, trocas de informação. Então, muitas vezes, é uma forma de você mostrar para o seu mercado ali, que você tem interesse, onde você tem interesse de atuar, que você está disponível ali para esse dia a dia na comunicação, na troca de informação e captação de clientes, né, em geral. Débora, agora eu fiquei curiosa o seguinte: essas empresas que têm ação negociada em bolsa, né, que é o que eu enxergo ali quando eu recebo os alertas, eu imagino que deve ter um calendário ali do pessoal do RI bem intenso.
Quais são essas principais atividades que o RI desse tipo de empresa do setor elétrico negociado em bolsa? Normalmente, como que é esse calendário? Se você puder fazer um resumo assim de um ano típico, como que funciona? Olha, realmente são muitas atividades, né, e é um trabalho de construção contínua. Como eu disse anteriormente, você tem um papel estratégico, né, que envolve essas atividades, são atividades de suporte a esse papel estratégico que a área tem, e é muito importante que você tenha o envolvimento da alta administração nesse dia a dia, né, das atividades do RI. E essa importância estratégica do RI, ela é uma via de mão dupla, porque tem uma atuação com o mercado de capitais, que é o seu público-alvo, né, e trazendo para os executivos e conselheiros das empresas de capital aberto o feedback desse mercado. Então, seja ela críticas, demandas, enfim, tudo, obviamente, que traga, que tem o objetivo de trazer valor para o negócio, para as operações, né? Por isso que é muito importante o RI utilizar, dentro desse trabalho do dia a dia da área de RI, uma consultoria externa independente, né, para realizar o trabalho de Perception Study. Não precisa ser, pode ser uma vez no ano, né, é suficiente para que você tenha tempo hábil de fazer um trabalho de longo ali com esse público, né, de troca de informação, criar um relacionamento com esse seu cliente, e aí você faz uma avaliação, essa consultoria independente, ela faz uma avaliação com esse público, que você tem essa dinâmica, né, de troca de informação ao longo do ano, para que ele traga as suas demandas, coisas novas que a área pode estar apresentando, mapear as melhorias, né, que podem ser entregues e aperfeiçoadas, que funciona como o norte para essas atividades da área de relações com o investidor, né? Então, o grande motivador do nosso público sempre vai ser a criação de riqueza ao longo do tempo, né? Eles querem que o capital investido cresça, né? E o grande desafio para esse mercado é sempre utilizar dados e métricas para prever o futuro. E a gente está como a área responsável para fornecimento o mais claro possível, com a abertura maior possível dentro das nossas limitações de empresa de capital aberto, para facilitar o trabalho desse analista, né? Então, ajudá-los a entender melhor a dinâmica da nossa área, né, no nosso dia a dia, é ajudar a melhorar, a entendê-los melhor o dia a dia das atividades da empresa, né, onde o RI atua, para entender os planos de crescimento da empresa e, consequentemente, quando você traz isso de forma clara, você valoriza, obviamente, você valoriza isso de uma maneira mais justa e adequada. Você faz com que o mercado valorize isso de uma maneira mais justa e adequada, né? Então, o diferencial do profissional de RI está em enfatizar essas vantagens competitivas, diretrizes estratégicas, o que vai muito além de ser um mero repassador de informações, né? Então, você tem que explicar esse plano de investimento, dominar os aspectos dos negócios financeiros e operacionais, regulação do setor, macroeconomia doméstica e global, dominar os aspectos de legislação, né? Então, por isso é muito importante no dia a dia do RI ele ter uma interação interna com as áreas dentro da empresa, né? Ter essa troca com a área de finanças corporativas, que é uma área que tem uma dinâmica do dia a dia ali com bancos, para entender como é que está essa dinâmica de mercado, de captação, de custo, com a área de regulação, no caso do setor de energia, você tem, dependendo do setor que você atua, de distribuição de energia, que é um setor super complexo, né? Você tem várias regras envolvidas, então é importante você ter esse contato cotidiano com as áreas de regulação dentro da empresa que tratam desses assuntos, para você estar sempre atualizado e passar essas informações atualizadas para o seu público, que é dinâmico, né? Ele precisa estar ali entendendo o que está acontecendo rapidamente, com as mudanças, muitas vezes, da regulação que acontece, que no setor de energia elétrica é muito dinâmico, então o RI precisa estar atender essa dinâmica, essa necessidade que o mercado busca, né? Isso é um diferencial para o RI, e, obviamente, aproveitar essas interações
para obter informações externas com o mercado e também trazer isso para a alta administração e também para os seus pares, né? Então, você vai lá para o gerente de regulação e fala, olha, o mercado demandando isso, isso e isso, acho que vocês podem melhorar essa e essa abertura, para a gente colocar, seja na apresentação institucional, na apresentação de divulgações trimestrais. Então, ter essa troca diária é importante tanto com o público externo e trazer essa informação para a nossa alta administração e para os nossos pares, né, para que eles entendam a importância do trabalho deles também dentro do nosso trabalho, né. Então, realmente é um trabalho conjunto, o RI não consegue trabalhar sozinho, é um trabalho conjunto com toda a empresa, né, então, essa troca, né, de informação com o mercado externo, você tem críticas às estratégias da empresa, que também são muito importantes, para a gente levar isso para a alta administração, para eles entenderem se eles estão na direção certa, o que eles podem melhorar, levar isso para discussões com o conselho de administração, né? Os investimentos que estão em andamento, os custos de captação, recompra de ação, que é um assunto muito em voga no mercado muitas vezes, com essa volatilidade tão grande que o mercado hoje apresenta, né? A governança corporativa da empresa, que envolve posições de minoritários, votos em assembleia, transparências das pautas, né, de votação em assembleia, indicação do Conselho de Administração Fiscal, remuneração dos executivos, que é uma pauta que já é uma pauta muito importante no mercado, que já é a longo prazo, há muito tempo, uma pauta muito importante, muito discutida no mercado externo, europeu, americano, e que tem se tornado muito importante no mercado brasileiro. Então, eu vejo, com meus anos de experiência no RI, que nos últimos 5 anos, assim, essa é uma pauta que é muito demandada, uma transparência, um detalhamento maior na proposta da administração que é levada às assembleias, né, ordinária e extraordinária, para votação, e que muitas vezes os fundos de investimento, né, que votam, eles contratam instituições como a Moral Soldares, a ISS, que são instituições conceituadas que fazem o trabalho de proxy voting, eles fazem recomendação de voto nessas pautas, e as empresas elas têm que entender que cada vez mais, se elas não tiverem essa consciência de uma abertura, de uma transparência maior nesses assuntos, a tendência é que essas instituições de proxy voting, elas forneçam em seus relatórios uma votação, por exemplo, contra essa pauta, ou neutra, muitas das vezes, né? E aí você, em vez de trazer esse público a favor, né, daquilo que a empresa está trabalhando, de remuneração, muitas vezes que pode ser justa, mas que não está muito clara, e você tem essa resposta negativa do mercado, e que acaba sendo negativa para a imagem da empresa, do ponto de vista de governança, né? E aí você trabalha também informações sobre concorrência, sobre o setor, informações mercadológicas sobre novas fusões, aquisições, oportunidades de crescimento, qualidade dos dados divulgados, né? E, enfim, é um mundo de oportunidades que o RI traz para os dois públicos, o interno e o externo. Tá? Por isso que é muito importante que a alta administração ela mantenha um diálogo muito próximo com a área de relações com investidores, né? Enfim, e isso só tende a trazer um benefício na imagem da empresa, né? Enfim, e aí no setor de elétrico, que é tão dinâmico, você tem leilões, seja em transmissão, geração, e eu particularmente sou apaixonada com o setor de energia por isso, né? Porque é um mundo de discussões, de crescimento, de oportunidades que esse mercado traz, e de conhecimento, que eu acho que é muito rico, é muito dinâmico, né? Então, a última coisa que o RI no setor de energia pode ficar é entediado, né? Diante de tantas mudanças, de tantas novidades, né, digamos assim. E dentro, obviamente, dessas atividades de RI, que eu vou trazer um ponto super importante aqui,
é fundamental que o gestor de relações com investidores faça um plano de negócio anual estruturado, né, como ferramenta eficiente de gestão, para planejar e acompanhar as atividades a serem desenvolvidas, né, dimensionar, justificar o tamanho da equipe, distribuir tarefas entre a equipe, até mesmo para você planejar as férias de todo mundo, né, porque você tem ali a sazonalidade da área, a divulgação de resultado, que é trimestral, então isso é muito importante. É importante para você também mensurar os resultados que o RI traz, orçar custos, né, porque muitas vezes o RI dentro da empresa ele é visto como uma empresa de geração de custo, e esse é um erro, né, porque você tem ali os custos inerentes ao atendimento, às regras da CVM, que são fundamentais. A empresa, antes de abrir capital, ele tem que ter ciência disso, né? Você tem que ter esse custo para se manter capital aberto, e obviamente isso traz benefícios para a empresa de captação de recursos no mercado de capitais, de captação de dívida mais barata, né, de custos mais baixos, tudo isso através de uma transparência de dados, de informações que o RI proporciona para a empresa, né? E é uma área de abrangência multidisciplinar, e você tem que ter um programa de RI estruturado, e que é um meio de você alcançar o sucesso dentro da empresa em seu relacionamento com o mercado, né? O programa ele tem que definir os objetivos da área, ter as atividades de back-office e compliance bem estruturadas dentro do time, né? E de mercado também bem organizados, que é a parte do front, né? E é importante você definir as atividades básicas, né, para organizar o tempo da realização de cada uma das atividades, como, por exemplo, participação em conferências nacionais, internacionais com os bancos, que os bancos organizam aí obviamente, as empresas de RI, as áreas de RI, elas dão prioridade àqueles bancos que fazem a cobertura e a análise da sua empresa, né? E aí dentro dessas conferências, eles chamam os seus clientes, que são os fundos de investimento, para fazer essas reuniões com a alta administração da empresa, seja o CFO, o presidente, né, algum outro diretor de regulação, que no caso do setor de energia é muito demandado, a participação do diretor de regulação para essas reuniões, né, traz muito valor para a empresa, né, trazer esse executivo para essas reuniões. E assim, obviamente você precisa definir bem essas participações em conferências, até como uma forma de você organizar a agenda desse executivo, né, e orçar, ter isso orçado, bem orçado dentro do seu plano de negócio, né. E as bases do programa devem considerar a visão corporativa, a estratégia dos negócios, as prioridades da companhia, né, como um todo, e ser desenvolvida, construído junto com a alta administração. Porque você tem que ter o apoio top-down e basear as metas e os objetivos mensuráveis, seja qualitativos e quantitativos, né? E dentro dessas atividades do plano de negócio, como eu falei aqui, você tem que ter um back-office bem estruturado, você tem que trazer isso bem detalhado no plano de negócio para que a alta administração, o executivo, que não está ali no dia a dia da área, entenda o que o RI faz. Porque são muitas as atividades, são muitos os documentos que a gente tem que endereçar para a CVM, para a B3, é intenso, né? É intensa essa rotina da área de relações com investidores. Você tem formulário de referência, que é um documento estratégico da empresa, que tem que ser atualizado periodicamente. Você tem ali a visão do grupo, você tem ali a abertura dos administradores, currículos, você tem o que é o negócio, você tem ali os principais, a base acionária da empresa. Então, é um documento de extrema importância para a companhia. Você tem as assembleias ordinárias e extraordinárias que o RI ajuda a organizar junto com a área societária da empresa, né? O jurídico societário. Você tem que endereçar a CVM mensalmente a posição acionária dos administradores, através da instrução CVM 44. A gente tem um trabalho diário de acompanhamento da base acionária da empresa. Isso é um trabalho interno que a gente faz para acompanhar como é que está sendo essa dinâmica de venda e compra da ação, quem são os acionistas, perfil da base acionária.
atendimento de pessoa física. Então, dependendo da empresa, se você tem uma base de pessoas físicas muito grande, como acionista, tem que ter uma, duas pessoas direcionadas para atender a esse cliente. A gente tem normalmente o e-mail de RI, que é público, então, para estar acompanhando esse e-mail, do que chega na caixa de RI diariamente, para responder prontamente aquela demanda, né? Você tem o RI envolvido na governança corporativa da companhia ali intensamente, então a gente tem que fornecer documentos de informe de governança para a CVM, a gente torna públicas políticas de ato, fato relevante, negociação de ação, outras políticas importantes, estatuto social, atos dos conselhos de administração fiscal, enfim, arquivamento de fatos relevantes, comunicados, aviso aos acionistas e debenturistas. Então, se a empresa paga dividendos, a gente tem que soltar um documento de aviso aos acionistas comunicando ao mercado que a empresa vai pagar dividendos, data, tudo direitinho, né, com todas as informações detalhadas. A gente ajuda na divulgação do relatório da empresa, o relatório anual, que tem ali as informações de ESG, né, que é a parte de social, ambiental e de governança, né? Então, a gente participa de todo esse processo de construção desse relatório anual. Nós somos o front ali para receber os ofícios da CVM para alguma adequação de documentação, então somos responsáveis por estar respondendo a esses ofícios, relação com o banco escriturador, que ajuda aí nossa relação de emissão de ação, pagamento de dividendos. Então, assim, as atividades são muitas, né? Muitas mesmo. Então, assim, você tem que ter um plano de negócio bem estruturado e isso bem detalhado para que a alta administração, ela saiba ali da rotina da empresa, do RI e dos desafios que nós temos ali diários, seja de atendimento a toda essa documentação, ou seja, de atendimento à demanda, né, do mercado de capitais, né? E por isso aí é tão importante ter as reuniões diárias com o mercado, buy side, que são na maioria das vezes fundos de investimento, sell side, que é a equipe de research dos bancos, que soltam os relatórios de avaliação das empresas, com quem os analistas de buy side também conversam muito, então eles são formadores de opinião, né? E aí é fundamental a gente manter esse contato diário com esse público para ajudá-los a gerir as incertezas sobre o negócio e tirar as dúvidas dos números contábeis e financeiros divulgados, né, da melhor maneira possível e da forma e prontamente ali, da forma mais rápida possível, porque o mercado é muito dinâmico. Então, o RI precisa acompanhar esse dinamismo do mercado. Débora, que aula! Nossa, eu agora consegui entender o que está por dentro do RI, finalmente consegui entender cada parte. Agora, você falou muito sobre a qualidade da informação, a transparência, e me fez lembrar o CEO do BlackRock, né, que é o maior fundo de ativos do mundo, né, que é o Larry Fink, CEO, e ele faz já alguns anos, você falou que nos últimos 5 anos aumentou, né, esse comprometimento das empresas em trazer essa transparência, informar o mercado. E ele dá, todo ano ele dá lá, aparece no site, né, a carta dele para os clientes, a carta dele para os acionistas, a carta para os CEOs, de todas as investidas do fundo, né? Então, eu acho que você colocou isso, reflete exatamente esse comportamento dele, que tem, cada vez mais a gente tem olhado, né, para esse tipo de prestação de contas, né, de fato, com todos esses stakeholders, que não é apenas o acionista, né, tem outros stakeholders ali no meio, né? Muito interessante. E esse papel é super estratégico, né, de compreender o negócio e o mercado em que a empresa está. Agora, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Você é economista e contadora, né, Débora? Eu estou finalizando minha faculdade de contabilidade, né, mas minha formação é economia e fiz mestrado em administração. Então, você, assim, tem uma formação super sólida. Agora, eu queria saber o seguinte, se eu quero trabalhar com RI, quais são as habilidades, qual a formação, é só para economista, só para contador, engenheiro pode trabalhar? Fala um pouquinho sobre o perfil do profissional que quer atuar nessa atividade que realmente é super interessante. Perfil, a formação, isso ela pode ser variada, né? Então, você pode ter economista, engenheiro, administrador, contador, e até é importante trazer essa diversidade de conhecimento para a área de relações com investidores. E, obviamente, as habilidades dentro da área, você vai criando
você vai treinando, né? Você vai aprendendo no dia a dia. Eu aprendi no dia a dia, na época que, quando eu comecei o RI, na Light, né? Foi uma escola para mim, em 2006, eu não sabia o que era RI. Então, é claro que assim, é, eu já tinha ali certa habilidade, por já ter trabalhado em consultoria antes, de relacionamento com áreas diversas dentro do mundo corporativo, né, como consultora. Então, essa habilidade me ajudou bastante para essa minha formação como profissional de RI, né, porque ela é muito importante. O profissional de RI ele não pode ser tímido, ele tem que ir atrás das informações, tem que estar em conversa constante com os executivos das empresas, os analistas, né, os analistas de mercado e tal. Então, precisa ter uma grande habilidade, né, de relacionamento interpessoal, de comunicação para lidar com reações das mais diversas, né? A informação é poder, então muitas empresas onde a cultura da empresa de capital aberto não é clara ou disseminada, as pessoas têm dificuldade em compartilhar informação, que é a matéria-prima, né, para o RI, para o profissional de RI. Por isso que é tão importante, por exemplo, durante um processo de abertura de capital, que a gente fala o IPO, que essa cultura seja inserida, né, na rotina das áreas. Porque, como eu falei, não é um trabalho só do RI. O RI é, é, é como se fosse a área final ali. Você tem toda uma construção antes, para que as informações cheguem de forma correta e clara para a gente, né? Então, isso precisa ser construído dentro da empresa. Os outros profissionais precisam ter essa consciência, para que você tenha esse trabalho conjunto, né? Assim, a excelência desse profissional, ela está também na sua capacidade de repassar essas informações de maneira responsável, equânime, inteligente e com ética, né, para o mercado, acima de tudo. Então, é importante que o conselho, por exemplo, utilize o RI para endereçar questões estratégicas, né, como, por exemplo, trocar ideias assim, em reuniões com o diretor de relações com investidores, de aquisição de empresas, fechamento de unidades operacionais, até para entender como é que o mercado reagiria a essas mudanças, a essas iniciativas. Qual que poderia ser o impacto na ação da companhia? Qual que poderia ser a percepção do mercado com esse movimento de negócio, né? Então, assim, é importante você ter essa interação o tempo todo com a área de relações com investidores, né, com o diretor de RI, primeiramente, e o diretor de RI ter essa interação com a sua equipe, né, com o gerente, coordenador, os analistas, para que todos tenham a informação homogênea ali, né, para passar a mesma informação para o mercado, né, e um outro ponto fundamental do profissional de RI é, obviamente, a sua capacitação, que vai fazer diferença na sua carreira individual. Isso também cria valor para a empresa onde esse profissional trabalha, né, quanto maior a sua capacitação, obviamente, maior o seu entendimento sobre o negócio, sobre diversos temas que precisam ser endereçados, né, de financeiros, de mercado de capitais, de valuation, de modelagem. E o RI ele precisa cada vez mais estar inteirado sobre esses assuntos, né, estudar cada vez mais esses assuntos. Como disse, é um profissional que é multidisciplinar, né? Então, isso é fundamental. E como diz também, na minha época, o José Marcos Trigger, né, que foi uma referência na área, o RI estratégico, ele estabelece um relacionamento com todas as áreas da empresa, né, como eu falei. E é uma combinação estratégica, você tem que ter um acesso direto do RI a todas as áreas, mais a diretoria executiva e mais o mercado externo, né? E é importante que a alta administração tenha essa consciência, né? Então, o RI passa a ser mais do que um porta-voz entre a gestão e os investidores. Ele torna-se um interlocutor estratégico, né, que também disponibiliza internamente informações relevantes oriundas dessa interação com o mercado, né, dos investidores, até a mais alta administração, né? Essa participação do diretor de RI é valiosa nesse processo
de decisão da empresa, né? Que afeta o negócio, afeta o resultado, sim, afeta o valor da ação, sim. Ainda, assim, e ainda que não possa alterar, por exemplo, uma decisão do conselho de administração, o RI, ele interage nesse âmbito, né? Seja pessoalmente, por meio de relatórios, relatórios diários que a gente passa para a alta administração. Isso tudo cria uma consciência de criação de valor no processo, né? Especialmente em momentos difíceis, momentos de crise. Então, assim, analistas e investidores, eles tenderão a manter o seu apoio se a companhia e sua administração retiverem a sua credibilidade. Eles precisam ter essa relação de confiança com a empresa, né, de que a empresa está fazendo o seu melhor para criar valor para os seus stakeholders, não só o acionista em si, mas a comunidade em geral tem que ter essa consciência e que aquela informação é correta, é transparente, é a melhor possível que a empresa pode fornecer. Então, você tem que ter essa relação positiva, né, com o mercado para, no final das contas, você criar valor, né, para toda a rede, para toda a cadeia produtiva. Débora, você falou sobre ESG, né, ESG, e eu acho que está bem claro para o público em geral que o E, que é o environmental, né, o ambiental, eu acho que o S de social está claro, mas o G de governança, ele ainda é um mistério, digamos assim, para o público geral, né? O que é essa governança? O que é esse G de governança? E aí eu venho uma pergunta mais ainda além. Como que o RI ele pode ser aí um veículo fomentador desse G do ESG? Qual o papel dele, né, em fortalecer esse G do ESG, que é uma sigla que reflete justamente como que essa companhia se comporta no meio de todos esses stakeholders, né? Então, fala um pouquinho do papel do RI nesse G aí. Claro. Falando um pouquinho de governança, né, para quem ainda não tem muita intimidade com o assunto, a governança ela envolve ali um conjunto de processos, normas, políticas, né, regulamentos que afetam o modo como a companhia opera e é dirigida administrada, né, e controlada. E também diz respeito ao relacionamento entre as diversas partes interessadas na empresa, principalmente os acionistas, a diretoria executiva, o seu conselho de administração, né, e outras partes interessadas que a gente já vinha falando aqui na nossa conversa, que incluem clientes, empregados, fornecedores, órgãos reguladores, governos, principalmente no setor de energia elétrica, né, que você tem uma interação com o governo, com o Ministério de Energia muito grande, comunidades em geral, parceiros financeiros, que são fundamentais no processo de crescimento da empresa, também de geração de valor para a empresa, né? Então, para que o trabalho de RI seja bem desenvolvido, é necessário que a empresa tenha uma reputação corporativa positiva, né, que envolve todo o atendimento a esses procedimentos de governança, né, onde, sob a ótica do mercado, o atendimento às regras de governança pela companhia é uma obrigação ética, moral, né, dos administradores da empresa, né, porque, assim, afinal, eles representam todos os acionistas, né, da empresa e devem visar sempre a criação de valor, né, para todos os stakeholders. Então, o link com as atividades e os objetivos da área de RI ocorre porque, assim, os autores e especialistas no assunto confirmam que a percepção de boa qualidade das normas e das práticas de governança de uma empresa influi da maneira relevante no seu valor de mercado e nos seus custos de captação, né? Então, assim, o papel de RI é dar transparência a todas essas ações, né, que a empresa realiza de governança, e precisa ser uma governança efetiva, né, para que o mercado tenha confiança em investir na empresa, seja de ações sociais, também como a empresa impacta positivamente a comunidade ao seu redor, e as ações ambientais conscientes, né, no seu processo ali de atuação da empresa, atuação operacional do negócio, se é algo sustentável, né? Por isso que todas as áreas estratégicas da empresa precisam manter um canal de comunicação efetivo
com a área de relações com investidores, né? Isso é fundamental, até para que a gente gere essa percepção positiva com o mercado, né? E que a gente disponibilize os documentos, não só aqueles de exigência da CVM, mas e além, com políticas, né, de atuação da empresa, que a gente disponibilize isso no site de relações com investidores. Conduta de ética, política de controle de divulgação, política de destinação de resultados, política de gestão de riscos, políticas de negociação de ação, de remuneração dos administradores. É importante deixar claro para o mercado como é que a empresa atua no seu dia a dia, né? E que, obviamente, ela atende a essas políticas que ela divulga, que aquilo efetivamente acontece, né? Então, assim, o objetivo central da governança é assegurar os direitos dos stakeholders, principalmente dos acionistas minoritários, que são aqueles que não estão ali no dia a dia operacional da empresa, no dia a dia decisório da empresa, né? Assim como a transparência nas decisões dos diretores, através de atas, né, que o RI também tem que disponibilizar para a CVM, no site de RI da empresa, nos recursos, na utilização dos recursos financeiros, na ética da condução dos negócios, evitar fraudes, definir bem as responsabilidades, né? E, assim, outros pontos importantes de governança: desenvolvimento e aderência aos controles internos, independência dos auditores, levantamento e acompanhamento de riscos, preparo e garantia da qualidade dos relatórios contábeis e financeiros, critério para a remuneração global da alta administração, né? Como eu falei aqui, é importante, às vezes, muitas vezes a empresa definir essa política de remuneração dos seus executivos, deixar isso claro para o seu público, né, interessado. Então, você definir essa política de remuneração da alta administração, conselheiro, de administração independente, tornar clara a política de dividendos que a empresa tem também, porque muito acionista, fundos de investimento de previdenciário, ou acionistas de pessoas físicas, eles tendem a investir em empresas que têm uma política de dividendos mais intensa, de pagamento de dividendos mais intensa. Então, é importante que isso fique claro, porque pela lei das SA, você tem um mínimo de pagamento, que seria os 25%, mas só que a sua política de dividendos pode ir além disso, pode ser 50%, pode ser 70%, pode ser 90%, isso precisa ficar claro para o público interessado, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, essa questão das regras de governança corporativa, ela vem se desenvolvendo por essa atuação mais ativista do mercado, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, nós tivemos lá houve vários escândalos, né, de fraudes contábeis. Em 2001, por exemplo, que teve a Enron, a WorldCom e outras empresas menores, né? E em função disso, você teve aprovado no Congresso americano a Lei Sarbanes-Oxley, que aí buscando recuperar a confiança do grande público na governança, né, das empresas do país, e uma série de medidas foram estabelecidas, né, como os auditores independentes passaram a ser uma escolha do comitê de auditoria e não mais a diretoria executiva da empresa. E também proibiu atividade de consultoria da empresa contratada para auditoria por questões de conflito de interesse. E isso tudo veio, assim, obviamente, para o Brasil um tempo depois. No Brasil, você teve avanços também que ocorreram nos últimos anos. Em 95, você teve a criação do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E aí você teve a emissão do Código de Boas Práticas de Governança. Em 2001, a Bovespa, hoje a B3, introduziu o conceito de novo mercado. E ela trouxe muito dessas regras da Sarbanes-Oxley para o novo mercado, né? Então, foi uma série de opções voluntárias de níveis diferenciados de governança para empresas listadas. Então, você tem nível 1, nível 2 de governança, e o nível mais alto é o nível novo mercado, né? Então, o nível novo mercado, ele encoraja as empresas de capital aberto a buscar valorizar suas ações por meio de melhorias em suas
prática de governança, né? E aí você envolve diversas regras nesse novo mercado. Você tem o capital, por exemplo, ele deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto. Regra essa que não precisa ser estabelecida no nível 1 e 2, não é estabelecida no nível 1 e 2, onde você tem outros tipos de ação, como o PN, por exemplo, que são as preferenciais. Você tem também no novo mercado, no caso de alienação de controle, né, acionário, todos os acionistas têm direito a vender as suas ações pelo mesmo preço, que é o tag-along de 100%, atribuído às ações detidas pelo controlador, que também não é obrigatório em outros níveis de governança. Muitas empresas do nível 2, apesar de não ser obrigatório, adotam essa regra também, como uma melhoria de governança de boa prática para a empresa. Melhora a imagem, né, da empresa junto ao mercado, você tem mais atratividade de investidores com isso, né? Então, você tem uma instalação de auditoria de governança interna, em função de compliance, de auditoria, estatutário ou não estatutário. Em caso de saída da empresa do novo mercado, você tem que fazer uma oferta pública de ações, que é a OPA, pelo valor justo. Você contrata uma empresa para fazer esse valuation, para poder, onde é aprovado em assembleia esse valor justo para a realização da OPA, né? Você tem um conselho de administração onde você tem que ter no mínimo 2 a 20% de conselheiros independentes, o que for maior. Você tem que ter um comprometimento da empresa de ter 25% de ações em circulação, que a gente chama de free float, escrituração e divulgação de processos de avaliação do conselho de administração, dos seus comitês, da diretoria. Então, assim, todas essas regras, né, que vêm sendo estabelecidas no nosso mercado, melhoraram muito o nosso nível de governança, atratividade para fundos estrangeiros investirem no país. Então, assim, isso tem sido muito positivo e um fator muito importante para o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil e, consequentemente, o desenvolvimento do departamento de relações com investidores, que é um departamento extremamente que tem que atender diariamente essa dinâmica do mercado de capitais, né, para ser um diferencial para a empresa e para o seu cliente final ali, que são não só o acionista em si, pessoa física ou institucional, mas as outras comunidades envolvidas, né? Nossa, Débora, uma aula sobre o novo mercado. Faço parte do IBGC, né, e também fiz o curso, então tenho a formação de conselheira em administração, então aqui revisitando todos os temas aqui com você, que a gente tem que fazer uma prova e tudo mais, né, tudo isso aí é focado, né, a gente tem que saber isso tudo. Muito bom, Débora, agora o nosso bate-papo chegou ao fim, é uma pena. É rápido, né? É rápido. Foi Poderia ficar aqui o dia ótimo. inteiro conversando, né? Não, Tem é um muito tema muito assunto. gostoso, é muito É. gostoso. Eu queria te agradecer demais. Saiba que a escola está com as portas abertas para você. E eu queria deixar um espaço aqui final para você deixar algum recadinho, alguma coisa que você, enfim, não lembrou de falar. Aqui é esse momento de você comunicar aqui. Bom, eu quero deixar meu agradecimento por estar compartilhando esse conhecimento com você, com o público interessado no assunto, e me colocar disponível para conversar. Depois, Fabiola, você pode disponibilizar o meu link do LinkedIn aí para que as pessoas possam trocar mensagens e, enfim, a gente continuar essa conversa em outros momentos, né? Mas me coloco à disposição de quem tiver interesse em querer continuar esse bate-papo, né? E é sempre muito rico ter essa troca de ideias, de informações, com diferentes públicos, não só o RI, né? Mas outras áreas interessadas no assunto também. E é isso, me coloco aqui à disposição também para próximas conversas aqui na Rede Muito Energia. bom. Acho que a gente vai te levar para uma masterclass, uma aula lá na escola. Vou falar com a Natália para ela conversar com você, porque realmente o tema é muito interessante e é bom a gente ter isso estruturado em slides, organizado, para depois a gente poder estudar, né? Então, eu queria te Claro, agradecer demais. Foi uma imagina. aula, Débora, uma delícia esse bate-papo. E antes de me despedir, eu tenho aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe a sua avaliação aqui nesse podcast, 5 estrelas. Até a próxima!
Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau! Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!